Olá pessoal, é isso aí, o canal em destaque, mais um vídeo, dessa vez comentando mais um assunto para que vocês possam ficar informados sobre o que está acontecendo na atualidade e que possamos traçar nossa própria opinião de acordo com os dados que nós iremos apresentar aqui. Mas antes de começar o vídeo, eu quero te pedir rapidinho, dê um clique, dê um like aí pra gente, nos ajuda aí a criar mais vídeos para vocês, se inscreva no nosso canal. Na descrição vai ter também aí o link da nossa página no Facebook, a página em destaque, e também tem o perfil do Instagram. Nós precisamos da ajuda de vocês, nós estamos começando, precisamos da ajuda de vocês para que possamos estar gravando cada vez mais vídeos interessantes aí, informando a todos os nossos visitantes da nossa página, certo? Valeu, vamos lá. O assunto hoje é decreto sobre Estatuto do Desarmamento assinado por Bolsonaro. Bolsonaro, ele prometeu na campanha que iria flexibilizar o uso das armas de fogo no país, né? Pronto. Até aí tudo ok. Cumpriu, começou cumprindo, até porque o que depende dele de decreto ele está fazendo. E decretou lá, flexibilizando, mudando as normas para que você possa ter uma arma de fogo em sua casa. Então ele mudou o que lá? Ele mudou lá, por exemplo, você hoje pode, se você mora num local onde tem mais de 10 mil habitantes, onde tem mais, perdão, onde a taxa de mortalidade é de 10 para cada 100 mil habitantes. Se você tem um estabelecimento comercial, se você mora na zona rural, você pode fazer o pedido a petição para poder conseguir adquirir sua arma de fogo. Agora, porém, você precisa também fazer cursos. Você não vai chegar lá e pagar a arma, não. Primeiro você vai ter alguns critérios, por exemplo, fazer um curso preparatório, teste psicológico. Você vai ser treinado como usar essa arma, né? E o que gera polêmica é: a arma mata, né? Vai aumentar a violência? Então nós vamos aqui rapidinho tentar mostrar alguns dados para que você fique informado, né? Nós precisamos ter informação adequada para que ninguém passe na nossa cabeça. Então eu trouxe alguns dados aqui e vou passar para vocês. Por exemplo, quando começou o Estatuto do Desarmamento, 2003, né? A Câmara votou o projeto de lei 1555. Esse projeto de lei, ele tinha como base regulamentar a posse e o porte de arma, né? Esse projeto também entrou em vigor em dezembro de 2003, foi sancionado pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi regulamentado em 2004. Em 2005 ele passou por um referendo. O referendo é uma consulta à população para saber se a população aceitaria ou não esse estatuto. Se eles apoiariam que as armas deveriam ser restritas, deveria colocar mais dificuldades para se ter uma arma de fogo, porque as armas estavam matando muito e o índice de criminalidade estava aumentando no país. Aí nós trouxemos aqui alguns dados. Por exemplo, pasmem, no momento a população votou contra, né? Votou contra. O presidente Lula, os políticos que eram a favor do desarmamento e os institutos de pesquisa apontavam que quase 90% da população era a favor do desarmamento. Só que o que o referendo mostrou foi o contrário. 64% da população se negou a se desarmar. A população não queria ser desarmada. No entanto, o presidente Lula, ele sancionou essa lei e regulamentou de forma a dificultar você poder ter uma arma de fogo, você comprar uma arma de fogo. Alguns dados daquela época. Em 1995, quando começou a se pensar nessa questão do desarmamento, a 2003, 64% das mortes eram cometidas por armas de fogo. Depois do Estatuto, de 2004 a 2010, aumentou para 70%. Fez o caminho inverso, o que era para diminuir acabou aumentando. O número de pessoas que morriam por ano, na época do desarmamento, que foi sancionada a lei, era cerca de média de 30 mil pessoas por ano morria no país. O que aconteceu? De lá para cá, nós tivemos algumas mudanças de dados. Nós vamos apresentar esses dados para vocês também. O que está acontecendo hoje? Desarmou a população, né? Que eu acredito que desarmou a população de bem, porque a bandidagem continuou da mesma forma. O número de compra de armas legais caiu 90%. Foram apreendidas quase 300 mil armas naquela época. E depois de lá para cá, só que 90% dessas armas eram armas irregulares, armas advindas de outros países, como Venezuela, Colômbia, através do tráfico de armas, né? Então a população civil desarmada, mas aumentava assim o número de armas no meio da bandidagem. Então
Hoje, nós estamos em 2019, Bolsonaro acabou de sancionar, de decretar a flexibilização desse desarmamento, dessa posse de arma, da posse, né? Vou pegar o gancho aqui para falar para vocês o que é posse e o que é porte. Na posse de arma, é você ter a arma na sua casa, você não pode sair e botar a cabeça lá de fora com a arma, porque senão você vai estar cometendo crime, mas dentro da sua casa você vai poder ter essa arma. E o porte de arma é você poder sair com essa arma, onde você for, você levar a arma na cintura. E sair, o porte ainda está do mesmo jeito, não mudou nada. Agora a posse mudou, o que eu falei aqui agora há pouco no início. Então, hoje, em 2019, morrem, segundo dados do IBGE e de outros institutos de pesquisa, dados de ONGs que levantam as informações sobre assassinatos no país. Cerca de 64 mil pessoas morreram durante o ano por homicídios. O que quer dizer isso? Que aumentou de 30 mil, hoje nós temos 64 mil. Duplicou, mais que duplicou. Então, me parece que as armas, esse desarmamento não fez tanto efeito, né? Se era para reduzir o número de homicídios, acabou que aumentando, né? Aí nós vamos, hoje a taxa de mortalidade no país está de cerca de 30 pessoas para cada 100 mil habitantes. Então, para cada 100 mil habitantes, estão morrendo 30 pessoas. Então, isso é complicado. Aí, nós vamos aqui entender. Nosso país está violento, nós fomos analisar, buscar dados. Eu descobri que os estados mais violentos do país os estados que contêm menos armas. Por exemplo, qual a região mais violenta? Região Norte e Nordeste. Os estados mais violentos, Bahia, Ceará, Pernambuco, Alagoas, esses estados estão incluídos entre os estados que mais matam pessoas. No entanto, só 6% do armamento está dentro desses estados. 6% das armas do país estão nesses estados. Pelo outro lado, os estados menos violentos, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, esses são os estados menos violentos. No entanto, 36% das armas do país está nessa localidade. Então, se a gente for comparar, parece que meio que contraditório, mas os lugares mais violentos é onde tem menos armas. É incrível, né? E são dados aqui, não são informações minhas, são dados de sites, inclusive de sites como o G1, como o UOL, né, de IBGE, muitas pessoas voltadas para a segurança, são dados que estão lá, e se você pesquisar, você também vai descobrir. Então, essas são informações do nosso país. Então, aí você fala, mas as armas matam. Né? Pode ser também que matam. Agora eu quero saber a sua opinião. Na verdade, nós estamos criando um vídeo aqui, jogando as informações para que você crie a sua lógica, seu conceito da coisa. Mas vamos lá. Na América do Sul, ou no nosso Mercosul, qual o país mais violento? Brasil, onde o desarmamento, a lei do desarmamento é mais rígida. O país menos violento hoje é o Uruguai. O Uruguai é o 8º país mais armado do mundo, se você for pesquisar. E o Uruguai hoje é Chile, Uruguai, até o Paraguai, né? Está em 3º menos violento. Já o Brasil é muita morte, são muitas mortes. A insegurança é uma falta de segurança enorme no nosso país. Nós, além de vivermos um país de corrupção, onde a corrupção moral, ética tomou conta, a violência toma conta do nosso país. E essa ação de Bolsonaro é visando diminuir um pouco essa violência. Por quê? Bolsonaro pensa que o cidadão pode se defender. Porque na ausência do Estado, quando o Estado ele não garante, que está na Constituição, que ele deve guardar por essa segurança, ele pode ser o guardião da nossa segurança, o Estado tem que cumprir, o Estado se nega a isso, Bolsonaro diz o quê? É preciso que o cidadão tenha direito de se defender dentro da sua própria casa. Né? Então, são dados que precisam ser estudados. E aí nós temos vários, se a gente for comparar Brasil, Europa, Indonésia, Síria, China, há uma comparação onde o Brasil ele perde feio para esses países. Né? E por incrível que pareça, onde tem mais armas, tem menos mortes. E onde tem menos armas, tem mais mortes. São dados, não são informações minhas, são dados coletados através de pesquisas. Aí a questão é, como é que vai reduzir? E os acidentes? Só, segundo algumas informações, foram registrados 50 acidentes por arma de fogo no país. Né? Menos do que acidentes por piscina, de bicicleta, muito mais crianças morrendo no Brasil por afogamento e de acidentes, às vezes, domésticos ali, do que com arma de fogo. Isso são dados que estão acontecendo no momento. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência. Você quer comprar uma arma, você se sente preparado para ter uma arma,
se você se sente, ou se você não quer, tem pessoas que querem, e aí as pessoas que querem? Será que a gente precisa respeitar também essa opinião de quem quer? Por exemplo, eu não vou poder comprar uma arma, mas tem pessoas que querem comprar uma arma, entendeu? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que os dados, as informações, os números, eles não batem com o que foi esperado do desarmamento em 2013. Quando o presidente Lula sancionou a lei, era para reduzir e, pelo contrário, duplicou o número de mortes. Então, a gente precisa acordar para isso, precisa se atenuar para isso também, é um assunto que está em pauta. Nós vamos criar outros vídeos aqui mostrando sobre essa questão da violência no país. E eu preciso que você continue nos acompanhando. Nós vamos estar aqui sempre mostrando a verdade, né? E você pode opinar, compartilhe esse vídeo, mostre para os seus colegas, mande no grupo, né? E nós vamos estar aqui tentando passar o máximo de informações com fundamento. E aí, para finalizar também aqui, eu quero falar um pouco dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, apesar de ser um país de primeiro mundo, muitos vão dizer, não pode comparar o Brasil com os Estados Unidos. Mas eu já comparei o Brasil com o Uruguai, com o Paraguai, que é do mesmo nível. Mas eu vou usar aqui os Estados Unidos porque, segundo os dados, estudos, os estados dos Estados Unidos, porque nem todos liberaram o porte de arma nem a posse, aqueles que liberaram, eles fizeram um levantamento e foi reduzido 53% no número de homicídios desses estados. 56% o número de estupros. Então as mulheres passaram a andar armadas, se defender mais, e reduziu 56%, são números significativos, né? Então é para se pensar, é uma hipótese para se pensar no nosso país. Sei que já está violento, eu não acredito que as armas vão aumentar, é a minha opinião, mais violência, mas que as armas vão trazer mais segurança, né? Agora a gente precisa pensar, precisa ter uma consciência de como usar. Isso aí vem através de políticas públicas. Eu acho que a violência no país tem aumentado devido, sabe o quê? A falta de emprego, falta de infraestrutura, falta de educação. Nós temos alguma notícia agora, o Brasil emprestou para os países aí, para outros países, 14 bilhões do BNDES. E se esses 14 bilhões tivessem sido investidos na infraestrutura, na educação, em faculdades, no nosso país, né? Será que esse número de mortes não teria reduzido? Então é cultural, nós precisamos investir mais na educação, mas a gente também não pode dizer que o livro vai mudar. O livro muda a longo prazo. Claro que tem que ser educação e livros a longo prazo. Agora a curto prazo, às vezes o Estado tem que usar força e às vezes para se manter sua soberania. Então a curto prazo, força, a médio e longo prazo, educação. Essa é a minha visão e que você possa nos acompanhar, nós vamos criar outros vídeos aqui durante essa jornada e agradeço a você pela atenção. Compartilhe, valeu, um abraço, mais um vídeo de Jorge Reis informando com fundamentação e de forma ética e de forma imparcial. Um abraço.